Muito bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Uma honra enorme ter a audiência de vocês para mais uma aula da Escola Bíblica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lembrando sempre que Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Antes de nós começarmos a nossa aula, quero convidar você a nós orarmos ao Senhor, pedirmos a bênção, a direção do Espírito Santo, para que a nossa aula seja produtiva. Amém? Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de começarmos a semana, Pai, juntamente com essa escola bíblica, ó Deus, para aprendermos mais da Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito, Pai, ilumine os olhos e o entendimento dos nossos corações, ó Deus, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, toma a direção desta aula, nos conduza segundo a Tua vontade, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Lembrando que nós vamos começar hoje esta revista, passo a passo, número 3. Se você ainda não tem essa revista, nos procure ali na secretaria, não fique sem a sua revista, tá bom? Então a nossa primeira aula da revista número 3, passo a passo número 3, são as obras da carne. E o nosso texto básico está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 21, que é o nosso texto básico. E nós temos, como sempre temos um versículo para decorar, e esse versículo se encontra em Gálatas 5,16, que vamos repetir junto. Se você puder aí abrir a sua Bíblia, lembrando que é sempre bom você ter em mãos um caderno, um lápis, uma caneta para você fazer as suas anotações, para que você não perca nada daquilo que está sendo dito aqui, amém? Então, o versículo para decorar diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Vamos repetir novamente? Digo-vos, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Amém? Nosso texto básico, você que está aí com a sua Bíblia aberta, Gálatas 5,16 ao 21, diz assim, da seguinte maneira: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são estas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Esse é o nosso texto básico, então quero te pedir, deixa aí a Bíblia aberta, que nós vamos discorrer hoje acerca das obras da carne. E este vai ser um estudo contextual. O que é um estudo textual? Perdão. Este é um estudo textual. O que é um estudo textual? Nós vamos pegar uma parte de um texto que engloba os versículos 16 ao 21 do capítulo 5 de Gálatas, e aí nós vamos ver ele versículo por versículo. Então, esse é um estudo textual que tem toda a sua base de estudo, de entendimento e a sua hermenêutica no texto, no próprio texto, né? Amém? Então, a Bíblia, ela contrapõe a carne ao Espírito. Isso é um senso comum.
como sendo opostos e estando em guerra. Ou seja, carne e espírito são opostos e estarão sempre em guerra. Enquanto nós estivermos presos a esta carne, nosso espírito lutará contra a carne. Por quê? Porque a carne produz as suas obras, mas o espírito produz frutos. Ou seja, a carne produz obras, mas o Espírito de Deus, o Espírito produz fruto do Espírito. Amém? As obras das carnes, as obras da carne são operações próprias da velha natureza ou do velho homem que procura se expressar na vida do crente. Muitas das que são chamadas obras da carne são pecados considerados escabrosos, ao passo que outros são tratados com condescendência. No entanto, tanto uns quanto os outros são perigosíssimos. Amém? Ou seja, todo pecado nós precisamos levar a sério. Não podemos ter condescendência com o pecado. Não achar que isso não tem importância, ou achar que um pecado ele é mais grave que o outro, que um pecado é mais grande, mais grande não, né? Um pecado maior que o outro. Então, nós precisamos entender que todo o pecado, ele é o que causou a separação entre o homem e Deus, é o que nos separa de Deus, da comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o pecado, ele é perigosíssimo para a vida de um crente, para a vida de um cristão. Então, nós vamos ver aí os nomes. Que nomes são esses? São os nomes, que nós vamos dar sobre acerca da obra da carne. Nós vamos ver que tem vários nomes sobre eles. Então, a essas operações da natureza caída, ou seja, o homem caído, o homem nascido no pecado, a Bíblia dá alguns nomes que convém a considerar. Qual o primeiro nome que a Bíblia dá? Obras da carne. O que vem ser obras da carne? Este é o nome mais conhecido e aparece aí em Gálatas 5,16, como se pode ver pelo nome obras. Agora nós vamos ver alguns nomes, o que vem a ser estes nomes. A essas operações da natureza caída, a Bíblia dá alguns nomes que convém considerar, então nós vamos considerar esses nomes. Então, o primeiro nome que nós vamos ver aí, nós temos o que? Obras da carne. O que vem ser obras da carne? Este é o nome mais conhecido e aparece aí em Gálatas 5,16. O que diz lá Gálatas 5,16? Digo-vos, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Como se pode ver pelo termo obras, é algo que a carne faz, ou seja, obras. Então, obras da carne é algo que a carne produz, a natureza caída naturalmente ela produz. O segundo nome que nós vamos ver, que damos também para obras da carne, são as paixões da carne, ou seja, as paixões carnais. E isso está aí em Gálatas 5,24, que diz assim: e os que são de Cristo já crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscência. Ou seja, os que são de Cristo já crucificaram o quê? A sua carne. Crucificaram juntamente também o quê? As suas paixões e suas concupiscência da carne. Então, paixões da carne indica as coisas para as quais a carne se inclina. Ou seja, a carne ela tem as suas paixões e elas são inclinadas às suas paixões. Nós temos um terceiro nome que damos às obras da carne, que são chamadas de concupiscência. Como lemos aí em Gálatas 5,24, que os que estão em Cristo já crucificaram sua carne, suas paixões e suas concupiscências. Amém? Então o que vem ser isso?
também são inclinações da carne que o crente espiritual se inclina. Vamos lá. São também as inclinações da carne. O crente espiritual se inclina para as coisas do espírito, ou seja, o homem carnal, ele tem a sua concupiscência, ele tem as suas inclinações que pende para a carne, mas o crente que é espiritual, a inclinação dele são para as coisas que são do espírito. Você pode aí anotar ou abrir a sua Bíblia em Romanos 8, versículo 5, do versículo ao 8, que diz da seguinte forma: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso mesmo, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, algo que nós, como cristãos, precisamos entender, que a carne, ela se inclina às coisas que são contrárias do Espírito. E o pendor desta carne é o quê? É a morte. Mas o pendor do Espírito, ou a inclinação do Espírito, produz paz e vida. E o pendor da carne, além de produzir morte, ela é o quê? Inimizade contra Deus. Por quê? Porque ela não está sujeita à lei de Deus e nem pode estar sujeita à lei de Deus. Portanto, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso são o quê? São nomes que nós vemos que são dados às obras da carne. Então nós temos aí obras da carne, paixões da carne, concupiscências carnais. Temos também algo que é semelhante às obras da carne, são também as obras infrutíferas. São as obras que não produzem nada e elas estão relacionadas com as obras da carne também e pertencem a Satanás. Ou seja, as obras infrutíferas das trevas, elas pertencem a Satanás, elas não produzem frutos, não produzem obras, não produzem frutos, porque só pode produzir fruto aquele que está no Espírito. Mas vamos ler aí o que está em Efésios capítulo 5, versículo 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. E não sejais cúmplices com as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Ou seja, que Deus espera de nós como cristãos, além de não termos a nossa inclinação para a carne, além de não ter as nossas paixões carnais, de ter as concupiscências carnais, o Senhor também não quer que nós tenhamos obras infrutíferas com as trevas e nem nos tornamos o que? Participantes das obras infrutíferas das trevas. Ou seja, o que o Senhor falou, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Ou seja, aquilo que não é de Deus, aquilo que não é do Espírito, aquilo que não tem nada a ver com o Senhor, além de nós não nos tornarmos participantes, nós temos que reprovar. Só que nós vivemos hoje dias tão perigosos que quando você reprova uma obra que ela é carnal, uma obra que ela é infrutífera das trevas, se cria assim, você não pode me julgar, você está me julgando. Há uma grande diferença de julgamento, de reprovação para julgamento. E a Bíblia fala, nós temos que entender quando fala assim, não julgais para não ser julgado, a Bíblia está falando ali de um julgamento de condenação, não um julgamento do que é certo ou do que é errado. Lá em João mesmo diz assim, não julgais segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Ou seja, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus que mostra para nós o que é obra da carne, o que é concupiscência da carne, o que é paixões carnais, o que são obras infrutíferas das trevas.
E a Bíblia nos mostra o que é fruto do Espírito. Então, julgai segundo a reta justiça, ou segundo as Escrituras. Então, nós podemos sim denunciar ou repreender um irmão que esteja fazendo obra infrutífera. Não pode se usar esse escudo que tem sido usado de uma maneira totalmente errada e aí eu me escondo atrás do quê? Do meu erro e falo, você não pode me julgar. Não, sim, eu posso, segundo a reta justiça de Deus, eu posso sim reprovar a obra, não me associar a esta obra, segundo a palavra do Senhor. Então nós precisamos, assim como igreja do Senhor, tomar a nossa posição como filho do Senhor, porque o Senhor não quer que nos tornemos participantes das obras infrutíferas das trevas, mas antes, porém, reprovai-as. Nós temos que ter esse discernimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem também o nome que nós chamamos de natureza carnal. Temos também aqui a natureza terrena, porque é um dos nomes também que se dá às obras da carne. O que vem ser a natureza terrena? É a natureza do homem caído. E isso está lá em Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Então, tudo isso, o que nós temos que fazer como homens em Cristo Jesus, como homens espirituais, é fazer o quê? Fazer que a nossa velha natureza terrena, ela venha o quê? Morrer. Não venha sobressair da nossa vida. E que natureza terrena é essa? É prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então todas essas coisas não podem fazer parte da nossa vida, mas fazem parte do que? Das obras da carne, porque é chamada de natureza terrena. Então vamos lá, os nomes que são dados às obras da carne. Então tem as obras da carne, que vemos aí Gálatas 5,16, temos aí as paixões da carne, Gálatas 5,24, a concupiscência da carne, Gálatas 5,24, as obras infrutíferas das trevas, Efésios 5,11, e a natureza terrena, Colossenses 3, versículo 5. Temos também aí a última obra da carne, que nós chamamos de quê? De velho homem. Ou seja, isso está lá em Colossenses no capítulo 3, versículo 9, que diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Ou seja, que são feitos, que são esses feitos? São tudo isso que nós falamos anteriormente. Então nós temos que nos despir do velho homem. É a natureza do homem pecador, perdido antes de se converter. Ou seja, tudo aquilo que nós éramos antes de conhecer a Cristo, antes de entregar a nossa vida ao nosso Senhor Jesus. Nós temos que fazer o quê? Nos despir desse velho homem e nos revestir todos os dias deste novo homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos também uma segunda lista, que nós vamos falar da lista dessas obras da carne. O que vem ser, então, essa lista dessas obras da carne? Além do nosso texto básico de Gálatas 5, do versículo 16 ao versículo 21, nós também temos que examinar Efésios 5, versículo 3, versículo 4, e Colossenses, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 9. Você anotou aí? Já abriu sua Bíblia, está com sua Bíblia aberta? Então vamos lá examinar Efésios capítulo 5, versículo 3 ao versículo 4, que diz da seguinte forma: Mas a impundice e toda sorte de impureza, de cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém os santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices, coisas inconvenientes, antes pelo contrário, fazeis ações de graças. Amém? Olha o que diz lá Colossenses capítulo 3,
versículo 5 ao versículo 9. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus e sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também outrora, em outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos, ou seja, lançai fora, tirar fora, despojai-vos, tirar da sua vida, igualmente, de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Amém? Então nós examinamos esses textos de Efésios 5, 3 e 4 e de Colossenses 3, do versículo 5 ao versículo 9, nós estamos examinando esses textos, e desses textos nós vamos tirar o quê? Uma lista. Uma lista, primeiro, de uma natureza moral. Então nós vamos listar agora o quê? Uma lista da natureza moral. O item A nosso aí, de natureza moral, ela é a prostituição. O que vem a ser a prostituição? É um relacionamento sexual com uma pessoa que não seja o seu próprio cônjuge, ou seja, que não seja o seu marido, que não seja a sua esposa, ou seja, é um relacionamento de alguém que não é casado, seja casado ou seja solteiro ou envolvendo pagamento. A prostituição, ela se dá com uma relação sexual fora do casamento. Você estando solteiro ou não, isso é prostituição. Isso também, se envolver pagamento, também é prostituição. Ou seja, o que não é prostituição é o relacionamento, é o sexo praticado entre marido e mulher. Fora disso, é prostituição. Seja traição, e aí nós vamos ter o adultério, e enfim, mas para isso ficar ficar gravado na nossa cabeça e sabermos que isso é uma coisa muito séria. Nós temos também da natureza moral, nós temos o que? A impureza. O que vem ser impureza, basicamente, é o princípio de todo pecado moral. Está relacionado mais com o pensamento e ele leva à prática. Ou seja, o que é a impureza? Ela está relacionada muito o que? À mente, aos nossos pensamentos. Eu algumas vezes já disse isso, acho que inúmeras vezes já disse isso nas nossas aulas ou em algumas pregações. Vamos pressupor da seguinte forma: se tivesse aqui uma máquina que pudesse ler os nossos pensamentos 24 horas por dia, será que você queria que as pessoas tivessem acesso ao seu pensamento? Que eles olhassem aquilo que você está pensando? Creio que não, né? Eu também não queria. Por quê? Porque os nossos pensamentos vêm setas diariamente de pensamentos impuros. 98% dos homens sofrem com esse tipo de pensamento. E apenas 2% são mentirosos, tá? Porque todo mundo tem esse tipo de pensamento. Uma coisa que acaba ilustrando melhor o que nós podemos falar, nós não podemos impedir de um passarinho de um passarinho vir e fazer sujeira na nossa cabeça. Você consegue impedir? Tenho certeza que não, nem eu consigo impedir. Mas a gente tem o poder de impedir dele fazer ninho. Assim são os maus pensamentos. Os maus pensamentos vêm na nossa cabeça, vêm como seta, e a gente não consegue impedir que esses maus pensamentos eles venham sobre nós.
mas nós temos o poder de abortar esses pensamentos, de impedir que eles criem ninho em nós. Por quê? Porque uma vez que esses pensamentos forem adotados, eles vão descer para o coração e vão nos levar à prática. E isso é muito sério. É por isso que nós temos que nos revestir do que? Da palavra do Senhor. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é digno de honra, se houver alguma virtude, se houver algum louvor, nisso ocupai os vossos pensamentos. Então nós temos que ter o quê? A mente de Cristo. Orar para que possamos ter a mente de Cristo, orarmos para que nós possamos ter o capacete da salvação, para que a nossa mente seja guardada de todos os ataques malignos da nossa vida. E por isso que o Senhor, Ele pede para que nós sejamos o quê? Puros. Não só pureza de mente, mas puro de coração, porque somente os puros verão a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui também a lascívia. O que é lascívia? É uma expressão desordenada da sexualidade. Suas principais manifestações são a homossexualidade, são a sensualidade e a pornografia. Ou seja, hoje, infelizmente, vivemos numa sociedade que vive em lascívia. O que é lascívia? É despertar, é andar em sensualidade, é despertar o desejo no outro. Infelizmente, as nossas roupas hoje, a maioria das nossas roupas, elas levam, instigam para que o quê? O corpo fique à mostra. Nós precisamos tomar um cuidado enorme sobre isso, porque isso entrou tão sorrateiramente dentro da igreja que muitas vezes, ainda que a gente tenha um coração puro a Deus, um coração que quer agradar a Deus, a nossa roupa acaba sendo o quê? Um motivo, o quê? Um motivo de lascívia, um motivo de despertar desejo no outro. Vivemos hoje numa época onde tem que se cuidar, se cultua muito sobre o corpo, e eu não estou falando aqui que é errado você estar na academia, de maneira nenhuma, mas é errado o comportamento que muitas vezes nós cristãos estamos tendo. E a gente não consegue entender por que os irmãos tiram foto, os irmãos homens tiram foto sem camisa, com seus músculos do lado de fora. E isso é lascívia. Por que as irmãs tiram foto de retaguarda? Para mostrar o quê? Para se ver o quê? Isso é lascívia. Vocês estão entendendo como isso entrou e não se fala sobre isso? A Bíblia, ela condena a sensualidade. E muitas vezes nós estamos lá compactuando. E o Senhor fala para que nós não sejamos o quê? Participantes das obras das trevas. Mas nós estamos lá, com as nossas roupas cada vez menores, cada vez mais as barrigas de fora, os peitos de fora, e cada vez mais as retaguardas nas fotos aparecendo. O que eu quero com isso? O que eu estou querendo que o meu irmão faça com isso, que a minha irmã faça com isso? Então isso é muito sério. Isso é uma lista de pecados da qual o Senhor condena. Nós precisamos entender isso de todo o nosso coração e nós precisamos orar para que o nosso pensamento seja renovado em Cristo Jesus. Amém? Nós temos também aí, da natureza moral, nós temos os ciúmes. Da onde? Isso é obra o quê? Da carne. É a falta de confiança em outra pessoa. Também é uma autoafirmação de posse ou medo de perder algo. Pessoas que ardem em ciúmes, que têm posse sobre as pessoas. E não é só posse sobre o cônjuge, não é só posse sobre o marido, sobre a esposa, mas tem pessoas que têm posse sobre os amigos. Chega aqui nos amigos, eu só quero que você ande comigo, só quero que você fale comigo. E aí, ou tem mais 3 e fecha aquela patotinha, sabe? Sabe aquela patotinha onde ninguém entra?
Só fica ali, aquele grupo, posse, ciúmes, isso é obra da carne. E isso o Senhor não se agrada. Não é errado ter panela, errado é a panela ter tampa. Por quê? Porque sempre tem que ter espaço para entrar mais alguém. Porque no céu não vai ter panelinha. No céu não vai ter panelinha. No céu nós vamos ter comunhão com todos. E se você não tem comunhão com todos aqui, você quer se fechar num grupo, e nós vemos, infelizmente, obras da carne, de ciúmes de amigo. Ah, você falou com fulano, está falando mais com fulano do que comigo. Isso é obra da carne. Isso não provém de Deus. Isso é da natureza moral. Nós temos também o quê? Nós temos também a impudície que está relacionada à natureza moral. O que é impudície? É falta de pudor. O que vem a ser falta de pudor? É o exemplo da mulher adúltera de Provérbios 7:10. É a falta de pudor que se manifesta no comportamento e até no modo de se vestir. É o uso de trajes que provoquem a sensualidade. Está muito parecido com a lascívia, mas são pessoas que tem pessoas que andam em lascívia, não tem, ainda que tem o seu coração puro, mas usam roupas que despertam. Mas a pessoa que anda em impudície, ela sabe que ela é sensual e ela sabe dos seus atributos e ela quer provocar o outro. Ela quer passar e quer se achar o gostosão, e o bonzão. São pessoas assim que se andam, que se vestem, o quê? Sem pudor nenhum, simplesmente sem a mínima decência e sem o menor constrangimento. E isso é o quê? É uma lista de moralidade, É uma lista da natureza moral. Nós temos também, dessa lista, nós temos uma segunda lista que está relacionada a relacionamento. E nessa lista de relacionamento nós temos o quê? A inimizade. No hebraico, a palavra inimigo e Satanás tem a mesma origem. Ou seja, a palavra Satanás significa inimigo. E no hebraico, a palavra, tanto inimigo como Satanás, tem a mesma origem. Quem se torna inimigo de outras pessoas está bem próximo do caráter de Satanás. Olha aqui, olha o que a palavra diz aqui. O que isso está nos falando? Que quem produz inimizade, ou quem se torna inimigo de pessoas, ela está bem próximo do caráter de quem? De Satanás. Porque é Satanás que é inimigo, é Satanás que provoca inimizade. E nós, assim, como cristãos, não podemos ter inimizades. A palavra do Senhor diz assim, se possível, tende paz com todos. Ou seja, no que compete a mim, eu vou ter paz com todos. Eu vou responder por mim, não vou responder pelo Joãozinho, não vou responder pelo José, vou responder por mim diante do Senhor. Eu preciso estar com a minha consciência tranquila, porque a palavra do Senhor fala assim, olha, se eu não amo a quem eu vejo, como eu poderia amar a quem não vejo? Então o nosso relacionamento, ele é vertical e é horizontal. Ou seja, o nosso relacionamento é com Deus e depois com os nossos irmãos. E aí nós precisamos o quê? Se eu não amo, se eu sou inimigo de pessoas, se eu odeio pessoas, eu não posso dizer que eu amo a Deus. Isso é caráter de Satanás. É Satanás que odeia pessoas, é Satanás que quer destruir pessoas. Ao contrário, Deus ama pessoas. E aí é onde que nós vamos entender aquele versículo que Paulo diz, a ninguém conhecemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque eu não posso olhar para o indivíduo apenas como um homem carnal, mas eu tenho que olhar ele como um homem espiritual, que precisa e carece da glória de Deus, assim como eu e você um dia carecemos da glória do Senhor. E aí os nossos olhos foram abertos, e o que nós temos que fazer? Através de nós, a mensagem que Deus colocou nos nossos lábios, é que nós, trazemos uma mensagem de reconciliação, que o homem se reconcilie com Deus. E é isso que nós temos que fazer, tirar a inimizade. E se você tem alguém aí que você odeia, que você não suporta, o Senhor fala o quê? Amai a vossos inimigos.
Porfia. O que são porfias? São que disputas. Querer manter posição a todo custo. Posições ideológicas ou práticas. Ou seja, disputa pelo poder. E nós vivemos em dias que o homem quer se perpetuar no poder. Ele não quer passar algo para frente, por quê? Porque ele tem medo de perder o poder. Então, porfia, enquanto nós vamos olhar na camada da sociedade, todo mundo quer ser cabeça. Ninguém quer ser a cauda, né? Usa o versículo bíblico lá, né? Deus te colocará por cabeça e não por cauda. Nós temos que entender, irmão, nem todo mundo vai ser cabeça. Porque se todo mundo for cabeça, onde que está o corpo? Então as pessoas hoje amam o poder, querem se perpetuar no poder, querem fincar o seu poder. E meu Deus, ao invés de confiar naquilo que Deus tem nos dado, aonde Deus quer nos chegar. Um homem que eu admiro muito, assim, em termos de... que para mim é exemplo, não só para mim, mas é um exemplo para nós como cristãos, é o pastor Abe Uber, que abriu mão de uma igreja com mais de 60 mil membros. E aí foi lá para Fortaleza, instituiu uma igreja que estava com mais de 8 mil membros, deixou a igreja lá, e foi para São Paulo abrir uma igreja, porque confiando naquilo que Deus tem. Isso é algo que nós temos que aprender. Então, às vezes nós estamos ali no trabalho, a gente não quer ensinar o nosso trabalho, a gente não quer ensinar para o outro, porque se eu ensinar ele vai saber o que eu sei e aí eu vou perder o meu lugar. Isso é porfia. Então eu tenho que ser o melhor profissional possível e eu não tenho que reter conhecimento, eu não tenho que deter conhecimento. Eu tenho que o quê? Fazer com que o rio de Deus flua. O conhecimento que eu adquiro, se eu morrer comigo, do que vai adiantar? Não, eu tenho que compartilhar esses conhecimentos. Eu tenho que fazer com que as outras pessoas cresçam, que se elas forem mais longe que nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se elas forem além de nós, significa que nós ensinamos muito bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então é algo que nós precisamos analisar na nossa vida, para que a gente não entre em porfias, disputa de poder, disputa de cargo. E vemos aí o que é a questão da política aí, né? Pessoas que estão brigando pelo poder e não estão nem aí com o bem-estar do povo, não estão nem aí com nós brasileiros, eles estão querendo se perpetuar no poder, né? Sendo que nós precisamos entender que se nós hoje ocupamos um lugar de liderança, seja ela em qualquer estrutura, seja estrutura eclesiástica, seja na estrutura profissional, seja numa estrutura educacional ou até de família, nós não fomos chamados para governar para nós mesmos. Quem está na liderança é governar em favor do outro. Amém? Discórdia. Não se trata de um simples pensamento, não se trata de simples pensamento diferente, mas uma discórdia pode levar a algo mais profundo, um sentimento diferente. A palavra significa sem o mesmo coração, ou seja, não é só um desentendimento. A discórdia aqui não é só desentender, você não concordar comigo, eu não concordar com você. É algo que vai além disso, ou seja, porque discórdia, córdia vem do quê? Cardia, córdia, vem do quê? De coração. A discórdia significa assim, sem o mesmo coração. Amém? Isso é muito sério. Então, muitas vezes, nós estamos em discordância, não estamos com o mesmo coração. No reino de Deus, nós precisamos ter o mesmo coração. Podemos sim ter opiniões diferentes. Podemos ter visão diferente, mas o nosso coração precisa ser o mesmo. Eu gosto muito de um corinho antigo, deve ser da sua época aí, que dizia assim: não importa a igreja que tu és, se dos pés do Calvário tu está,
se o teu coração é igual ao meu, dai-me a mão e meu irmão será. Olha que interessante, ele fala assim, ó, não importa a igreja que tu és, né? Se no pés do Calvário tu está. Ele fala assim, olha, você pode ter uma visão teológica diferente, mas se estiver no pé do Calvário, ou seja, firmado na palavra do Senhor, igual veio, mas não importa se você é pré-milenista, amilenista, pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, se você é calvinista, se você é arminiano, isso não importa. Importa é que nós somos salvos somente por Jesus, e somente por Jesus. Então, termos o que? O mesmo coração e não se ater a essas coisas que nos divide. O Senhor derrubou o muro da inimizade. Então nós precisamos o que? Tomar um cuidado muito sério. Não andar em discórdia, mas ter o mesmo coração. Podemos sim ter opiniões diferentes, mas ter o que? O mesmo coração. Do que? Para que o reino de Deus, para que a glória de Deus seja manifestada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos também aí, dentro do relacionamento, tem o que? As dissensões, que é o que? É não concordar. São o que divergem do grupo e geralmente no pensamento são dissidentes e que se separa. Ou seja, esse aqui, temos a discórdia, que é não ter o mesmo coração. As dissensões não é aquele que não somente concorda, mas é aquele que provoca o que? A separação. Né? E isso é algo que Deus não se agrada. Eu gosto do azul, você gosta do verde, mas isso não é motivo para nós nos separar. Por quê? Porque o nosso objetivo é o quê? É a glória do Senhor. Mas o dissensor, né, as dissensões, é aquele cara que produz o quê? A separação. Não vai dar certo, você vai para lá, você vai para cá, porque eu vou pegar esse grupo para mim. E isso não é algo que o Senhor agrada, porque o dissidente é aquele que separa. É aquele que traz separação. E isso o Senhor não veio trazer separação, né? Separação no corpo de Cristo. Ele veio unir o corpo de Cristo. Amém? Facções. Facções também é a formação de grupos que alimentam o que? O ego. As pessoas que promovem divisões, como o dissensor também, facções, têm um problema moral, são sensuais e não têm o Espírito de Deus. Isso está lá em Judas 19. Além de tudo, são o que? Nós temos aí a discórdia, as dissensões e facções, que estão ali, né, bem parecidos, mas cada um tem um ponto. Ou seja, o da discórdia, ele não tem o mesmo coração. Ele não tem o mesmo. O dissensor, ele provoca o grupo e separa. O da facção, ele faz o quê? Ele alimenta o ego, quando ele diz assim, não, você está certo mesmo, não abaixa a cabeça não, e se você fizer eu vou com você, e não vai só eu, vai um grupo com você. O que o Senhor fala? Ele tem um problema moral, eles são sensuais, e além de tudo, não tem o Espírito de Deus. Temos também, entre os relacionamentos, temos o que? A invejas. O que vem ser a inveja? É não se contentar com o que se tem, mas é desejar o dos outros, ou mesmo se sentir infeliz por não possuir o que os outros possuem. É diferente de você querer almejar algo, tá? Você pode almejar, crescer, conquistar, isso não é inveja. Inveja é eu olhar o que você tem e eu falar, nossa, eu quero ter isso que aquele cara tem. Eu quero um igualzinho àquele. Ou se sentir infeliz, por quê? Por eu não possuir, vamos supor, um carro que você possui, que você tenha, aí eu olho para o seu carro, eu fico extremamente infeliz, poxa, por que eu não tenho um carro desse? Ou por que eu não tenho um emprego como esse? Isso é inveja, e nós não podemos ter esse sentimento dentro de nós, amém? Então o que é inveja? É não se contentar com o que tem, mas é desejar o dos outros, ou mesmo se sentir infeliz por não possuir o que os outros possuem. Temos também, na nossa última lista sobre relacionamentos, nós temos aí a chocarrices. O que vem ser chocarrices?
são conversação tola, sem sentido ou bate-boca. Pessoas que vivem batendo boca, pessoas que conversam sem sentido, que são conversas que não edificam. Lembrando que lá em Provérbios diz da seguinte forma: o que traz o assunto à baila é o que separa maiores amigos. Então muitas vezes nós entramos em chocarrices quando a gente fala demais. Nós precisamos falar menos, ouvir mais, porque aquele que guarda a sua boca e a sua língua livrará a sua alma no dia da angústia. Porque quem fala demais, como dizia minha avó, dá bom dia a cavalo. Então temos que aprender a guardar melhor os nossos lábios. Para quê? Para que não entrar em bate-boca, para não entrar em conversa sem sentido, para não ter conversação tola. O que é conversação tola? Conversa que não nos edifica, conversa que não leva a lugar nenhum, que não é produtivo. Amém? Temos aí, dessa lista, então nós vemos aí a lista da natureza moral, que tem o quê? Da natureza moral tem o quê? A prostituição, a impureza, a lascívia, os ciúmes e a impudície. E aí nós temos uma segunda lista de relacionamento, que é inimizade, porfias, discórdias, dissensões, facções, inveja e chocarrices. E agora nós temos uma terceira lista de comportamento, que comportamentos são esses? Nós temos então aí a ira, ficar com raiva, se é obra da carne também é pecado. Ou seja, é a ira, lembra que o Senhor fala, irai-vos, mas não pequeis? Ou seja, é a ira que além de que produz a raiva, mas nessa raiva maquina o mal, que é vingança. Isso é o quê? Isso é obra da carne, isso é pecado. A partir do momento que eu dou vazão para que essa ira produza em mim sentimento de vingança, sentimento de raiva, de desejar a morte, de desejar o mal da pessoa, aí é difícil. Por quê? Aí não tem como não lembrar de uma música, né? Que é a Revanche, né? Que diz, como é que é o louvor que a maioria de vários cristãos estão cantando aí, que a minha vitória tem sabor de mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, um dia vai se arrepender. Eu vou estar no palco e ela na plateia, porque naquele dia minha vitória vai ter sabor de mel. Aí, ó. Meu Deus, né? Difícil. Isso é pecado. Revanchismo, que venha desejar que eu esteja na plateia, que eu desejar que eu esteja no palco, a pessoa na plateia, e minha vitória vai ter sabor de mel. Misericórdia. Esse não é o evangelho segundo o evangelho de Cristo. Porque quando o homem estava pregando Jesus na cruz do Calvário, Jesus não falou assim, hoje vocês estão me pregando, mas daqui 3 dias eu vou ressuscitar e aí vocês vão ter que se dobrar, porque minha vingança vai ter sabor de mel, porque aí eu vou vir glorificado. Não foi isso que Jesus falou. Jesus disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Temos aí de comportamento a bebedice, beber demais. Geralmente é beber bebidas inconvenientes. Lembre-se de que os judeus bebiam vinho. No nosso contexto são o que? As bebidas alcoólicas, os refrigerantes. São os refrigerantes que bebemos compulsivamente, por exemplo. Então, refrigerante é pecado? É pecado. Porque traz o quê? Traz doença para o corpo. E nós temos que lembrar, irmãos, e a Bíblia ela é muito clara. Ela vai dizer lá em Provérbios de quem são os ais. Os ais são dos que bebem o seu vinho vermelho até as altas horas, ao som de músicas, que no dia seguinte não se lembram do que fizeram. Então, nós temos passagens muito, muito claras acerca disso. E nós precisamos, assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, entender que isso é o comportamento. Não vos embriagueis com vinho, mas deixai-vos se encher pelo Espírito Santo de Deus.
Glutonaria, comer demais é pecado. É a falta do fruto do Espírito chamado domínio próprio. Conversação torpe, é conversa o quê? Obscena, é palavrões, é piadas imorais, indecente, são conversas com duplo sentido. E hoje, vou ser bem honesto, ser cristão hoje, olha, nós temos que rever a nossa postura. Porque hoje é uma conversação torpe. E aí, viremos o quê? O país do meme. Ai, é meme. Fala uma coisa, ai, é meme, é meme. Rapaz, pelo amor de Deus, o crente hoje entende mais sobre meme do que a Bíblia. A palavra tem que ser sim, sim, não, não. Ah, que coisa chata. Ué, meu irmão, mas a palavra do Senhor fala que a fonte deve jorrar ou água doce ou água salgada. A mesma boca não pode proferir bênção, não pode proferir maldição. Então hoje, assim, tá difícil. Porque você vai falar sério, ai, é meme. Para com isso. Olha que conversação torpe. Conversa obscena, duplo sentido. Ah, faz uma brincadeira. Ah, não é isso que eu quis dizer, é duplo sentido, é ironia. Seja sim, sim, seja não, não, a palavra do Senhor. Então, o que tem no nosso meio, piadas imorais, o que tem no nosso meio é mais palavrões, piadas de duplo sentido, conversa obscena. Né? Temos também aí a mentira. O que é mentira? É faltar com a verdade. Então, meia verdade é mentira. Meia verdade é mentira. Faltar com a verdade, ela só é verdade quando ela é absoluta. Né? O diabo é mentiroso e ele é o pai da mentira. Quem mente se torna semelhante a ele. Temos aí do comportamento a maledicência. O que é maledicência? Falar mal dos outros. É um dos piores pecados, porque faz surgir contenda entre os irmãos. 6 coisas o Senhor abomina, 6 coisas o Senhor odeia, mas a sexta ele abomina: o que semeia contenda entre os irmãos. O Senhor abomina isso, o que semeia contenda entre os irmãos. Seja pacificador. Hoje parece que as pessoas não querem mais ser pacificadoras do reino de Deus. Eu quero ver as pessoas se brigando, semeando contenda. Ah, o fulano contou isso. Vai lá, você não sabe o que o fulano falou. E fica lá, em vez de você ser o pacificador, ouvir aqui, falar, cara, vamos orar, vamos fazer com que, vamos fazer a paz. Isso está errado, você também está errado, você precisa perdoar nisso, você precisa perdoar naquilo, e você precisa ser irmão. Né? E é isso que o Senhor quer de nós como crentes. E então, na lista de comportamentos temos o que? A ira, a bebedice, a glutonaria, a conversação torpe, a mentira e a maledicência. Temos aí também nessa lista de lista espiritual, o que vem ser esta lista? Nós temos o item A, que é idolatria. Aí você fala, mas eu não sou idólatra. Idolatria é só o fulano lá, só o fulano que idolatra, né? Adoração a ídolos, sejam elas de prata, de ouro, de madeira, de carne ou osso. Hoje há ídolos do futebol, da TV e etc. Você talvez fale assim, mas eu não idolatro ninguém, não idolatro imagem, mas você idolatra um time de futebol. Eu falo, por muito tempo eu idolatrei um time de futebol. E eu tenho certeza, muitos aqui idolatram um time de futebol. Até no dia do culto. O culto vai começar, ele está vendo até o último segundo o time de futebol dele, em vez dele se desligar na presença do Senhor. Gente que idolatra roupa, gente que idolatra carro, idolatra casa, idolatra status, idolatra posição. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Hoje tem gente que idolatra a série. Isso é muito sério. Temos o que? A avareza, que é a idolatria, né? Só que a idolatria é o que? É a adoração ao dinheiro. E tem gente falando que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, irmão, o dinheiro não é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. A avareza é o mão de vaca, a sovina. Nós temos aí feitiçaria, são coisas ligadas ao culto de Satanás, superstições, astrologia e crendices. Tem crente que não passa debaixo da escada. Tem crente que tem medo do gato preto passar na frente dele. E feitiçaria aqui está ligado à farma.
ou seja, a manipulação. Não somente são aquelas pessoas que manipulam a vida das outras, manipulam para conseguir o que quer, manipulam para chegar onde querem, chegam em amizade, faz amizade com pessoas para obter vantagem. Isso é feitiçaria. E a feitiçaria aqui também é na questão também de magia, de superstições. Nós hoje precisamos falar sobre isso. A maioria dos filmes que nós curtimos estão cheios de magias. Vou pegar um pouco aí no pé da garotada aí, né? Os nossos super-heróis hoje, né, estão aí cheio de feitiçaria, cheio de magia. Os nossos jogos, os jogos que você gosta de jogar, tá lá. Você tem que fazer feitiço. Tem até a figura do mago. Então, o que isso tem a ver conosco, como crentes? Isso é obra da carne. Ah, mas não tem nada a ver, é só um joguinho. O Senhor fala que nós não podemos ser participantes das obras das trevas. Nós precisamos levar a sério. E vamos ver por que temos que levar isso a sério, né? Então aí, ó, feitiçaria. Então tá ligado ao culto a Satanás. Halloween. Quantos crentes? Ah, não tem nada a ver. O que tem a ver nós com Halloween? O dia que cultua as bruxas, os dias que cultuam os mortos. Primeiro, o nosso Deus não é o Deus dos mortos, é o Deus dos vivos. Sabe? A palavra do Senhor fala que nós não devemos trazer coisas de bruxaria para a nossa casa. E aí compramos literatura, compramos filmes, séries e consumimos tudo isso da qual o Senhor não se agrada. Nós temos aí também, do espiritual, nós temos o que? A maldade. Ou seja, ter um coração mau. A solução é o que? É mudar o coração. Lembra que o Senhor fala, vos tirarei o coração de pedra, vos darei um coração de carne. E se isso de alguma forma está te incomodando aí, peça para Deus te dar um coração de carne, um coração segundo o Espírito Santo do Senhor. Então, das atitudes da nossa lista, né? Nós temos aí, das atitudes espirituais, temos a idolatria, a avareza, a feitiçaria e a maldade. Quais são os resultados de tudo isso? Por isso que nós temos que ficar com a palavra do Senhor. Olha só, isso é muito sério. Lemos lá o nosso texto base, Gálatas 5, 16, 21. Vou ler lá o final. Ora, obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como eu já outrora vos preveni. Olha o que a Bíblia está dizendo, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ah, mas eu sou de Jesus. Lembra? Eis que naquele dia virão dizendo, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome coloquei sobre a mão sobre os enfermos e eles foram curados, em teu nome falei novas línguas. O Senhor fala claramente, expressamente, afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. Então, se nós, irmãos, estamos praticando ou sendo participante dessas obras das trevas, olha o que diz lá Efésios 5:11, não sejais cúmplices nas obras das trevas, antes porém reprovai-as. Ou seja, a palavra reprovar aqui é trazer ela à luz e dizer, ó, isso está errado, isso não está certo, eu não concordo com isso. Muito sério isso, muito, muito sério. Então o que o Senhor fala? Quais são os resultados? Não herdarão o reino de Deus, que praticam todas essas coisas que nós falamos aqui. É um caminho de morte, o resultado das obras das trevas. Olha lá, Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, caminheis para a morte, mas se é pelo Espírito, modificardes o feito do corpo, e certamente vivereis. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes o efeito do corpo, certamente vivereis. Andar nos leva, o resultado, não herdarão o reino de Deus os que praticam essas coisas. O caminho é para a morte. Terceiro,
nos leva a uma escravidão, Romanos 8,15, porque não recebeste espírito de escravidão para viverdes atemorizados outra vez, mas que recebeste o espírito da adoção, no qual baseamos Abba Pai. Então, o resultado das obras da carne leva para a escravidão. Outro resultado, objeto da ira de Deus. Isso é muito sério. Olha o que diz Efésios 5,6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque são por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha o que diz Colossenses 3,6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus, ou que seja, as obras da carne. Então, como vencer a carne? É andar no Espírito, Gálatas 5,16. É andar em amor, Gálatas 5,24. E é crucificar a carne, Gálatas 5,24. Conclusão, este é o caminho: pregar a carne na cruz e fazer com que ela morra. Se você é de Jesus, então é o seu dever, é o meu dever, andar no Espírito e crucificar a carne. Se você pecar, lembre-se que você tem o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado. Confesse os seus pecados ao Senhor Jesus e receba purificação. E continue a andar na presença de Deus e no Espírito, vencendo sempre as obras da carne. Aplicação que nós vamos fazer agora. Primeira aplicação. Quando você se converteu, a sua vida mudou, ou seja, seu velho homem ficou para trás. Mas se o pecado ainda o assedia, tome o propósito de andar no Espírito e vença a carne. Ou seja, se incline e busque as coisas do Espírito. Examine a lista que nós falamos aqui, é uma lista ampla de pecados, das obras da carne, e faça uma lista daquilo que ainda te persegue e vença. Ora em cima disso, e abra e rasgue o seu coração diante de Deus. Sua linguagem, terceiro, sua linguagem mudou quando você recebeu Jesus? Ou ainda há necessidade de maior mudança? Você ainda conta aquelas velhas piadas inconvenientes e ainda você tem uma linguagem de duplo sentido? Vamos lá, para as nossas perguntas. Responda. Diga 3 nomes para as obras da carne. Lá, qual o nome que nós temos lá? Temos o quê? Obras da carne, paixões da carne, concupiscência da carne, obras infrutíferas das trevas, natureza terrena e velho homem. Quais são as obras da carne que afetam o relacionamento? Quais são elas? Inimizade, porfias, discórdia, dissensões, facções, invejas e chocorrices. Chocorrices é difícil, né? Chocorrices. Amém. Chocarrices. Amém. Louvado seja Deus. Como vencer a carne? Se inclinando para as coisas do Espírito. Abrindo o seu coração, falando a Ele de todo o seu coração, é andar no Espírito, é andar em amor e é crucificar a carne em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado pela sua audiência até aqui, ficamos muito felizes, muito gratos. Vamos orar antes de nós encerrarmos, só lembrando que logo mais às 9h30 nós teremos o nosso culto presencial, às 9h30, às 17 horas e às 19 horas presencial e online, para a honra e glória do Senhor Jesus. Divulga o culto, divulga essa aula também. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso à palavra do Senhor. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos deu. Pai, que o Teu Santo Espírito produza em nós as mudanças necessárias, ó Pai, para que nós glorifiquemos o Senhor com o nosso corpo, com a nossa vida, Pai, diante de Ti. Abençoa o nosso dia, Pai, dá um dia na Tua presença e que o Teu Espírito possa produzir em nós as mudanças necessárias e profundas que somente o Teu Espírito pode produzir em nós. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, e até a próxima, se Deus quiser.